2, 1, claquete, tchum. Estamos no ar para todo o Brasil. Turma Bora boa. vamos fazer o quê? Vamos Ah, abrir com uma praticazinha simples ou vamos começar já no bate-papo e vai se levando? Curte não, acho que a gente pode. bater um papo. Tá bom. Daí se pintar no meio, a gente faz um no meio. Sabe aquele momento que ninguém tem nada para falar? Tu engrena. Tá bom, tá certo. Maravilha. Então, assim, vamos puxar, né, o que foi a chamada, né, que a gente pensou, assim, quando a gente conversou, né, eu e Lisandro em fazer esse bate-papo aí aberto. A gente pensou um pouco nesse contexto, assim, né, de final de ano, assim, um período, né, que tem alguns momentos que a gente para repensar, né, algumas coisas e para refazer os planos, para, né, festejar aí o aniversário do Humano de Nazaré e, e daí tem vários contextos, né, assim, que são oportunidades bem legais, assim, né, para a gente investigar, né, e reolhar com outros olhos, né, toda essa coisa que a gente passa todos os anos, né? A gente passa por isso todos os anos, né? Festa de final de ano, família, aquela confusão. Ou, né, tem algumas pessoas que vão, né, para alguns retiros, ou se, né, fazem alguns trabalhos mais assim, de autoconhecimento, aproveitam esse período para meditar e para se mergulhar em si, né? Mas eu geralmente vou assim para contextos familiares, assim, né? Até meu pai tá aí, é o primeiro encontro que ele participa, que legal. É... Né? E aí a gente falou um pouquinho disso, né? Daí a gente pensou nesse contexto de propósito, né? Assim, porque quando a gente, né, pega e passa Natal, família e tal, daí eu pelo menos Natal assim, lá nossa família assim, sempre foi uma festa mais emotiva assim, né? Mais que Ano Novo, assim, né? A gente sempre se conecta mais, assim, sempre tem um lance, enfim, pela cultura cristã que a gente está imerso, assim, né? Minha família é toda espírita e tal, então a gente se conecta um pouco com essa energia crística e tal, assim. E esse Natal tem um contexto também diferente, assim, né? Pelo menos na minha família ali, né? Que o meu irmão faleceu em março desse ano, né? Ô, Jana, eu vou botar no mute aí para não ficar o cachorro, tá? Meu irmão faleceu em março e tal, então tem um contexto mais delicado, assim, eu acho que provavelmente também a gente vai se conectar, assim, com momentos mais emotivos, assim, nesse Natal, né, velho? E, e aí me vem muito isso também, né, na festa de Ano Novo, que é um momento onde a gente para refazer as metas da vida, né, o que eu quero, né, na minha vida, aquele momento de renovação, assim, né, beleza, então vou mudar algumas coisas na minha vida, vou traçar novos planos, novos projetos. E, e a gente faz isso e a gente nunca questiona, né, para quem que isso tudo está acontecendo, né? Para quem que essas emoções estão surgindo? Quem é esse que quer refazer os planos, né? Refazer as metas, retraçar rumos, né? A gente acaba muitas vezes seguindo no padrão automático, né? Que sempre foi a nossa vida, assim. Né? Então a gente pensou nisso, assim, né? De falar um pouquinho de mas espera aí, vou comemorar o Natal, vou passar o Ano Novo com a família, com amigos, e mas o que é esse eu que está por trás disso tudo, né? Qual o propósito, né? Qual o propósito disso tudo, assim? Se eu não questionar isso, né? Se eu não questionar para onde que eu estou indo, que é a pergunta que a gente colocou, né, na divulgação que a gente fez. Para onde que eu estou indo? Para onde que a gente está indo, né?
por que que esse despertar está acontecendo comigo, né? E qual é o meu papel dentro disso tudo, né? E aí eu falo também um questionamento individual, eu comigo mesmo, mas eu também falo dessa egrégora de, de seres humanos ao mesmo tempo acontecendo em todo o planeta, né? De vários seres humanos ao mesmo tempo em todo o planeta passando por esse processo de despertar, né? Essa consciência chegando, né? Chegando na vida de mais pessoas. E quando eu penso assim nesse contexto de para onde que a gente está indo, né? Como comunidade, como humanidade, né? Como seres humanos, uma espécie dentro desse planeta. E é algo que eu já comentei assim em alguns dos encontros aqui do Meditação Zero. Porque mais pessoas estão vivenciando, né? Isso, esse processo. Que, né, a gente sempre fala, é um processo que ao mesmo tempo é muito bonito e ao mesmo tempo ele é doloroso, né? Então tem pessoas de todas as áreas, né? Assim, nós aqui, o Lisandro e o Otávio aqui, eles, eles, eles têm um papel, assim. E nós estamos exercendo esse papel aqui agora, assim, né? Somos facilitadores de um grupo de meditação, né? Também é um papel dentro do contexto todo, assim. Mas tem advogados vivenciando despertar, tem médicos vivenciando despertar, tem pessoas de todas as áreas diferentes acontecendo despertar. Tô botando no mute aí os cachorros estão tudo ali. O Lisandro, o pai, a Janaí. E o que acontece muitas vezes é que quando a gente começa a experienciar esse despertar, surge espontaneamente, né? Esse ímpeto, essa vontade de compartilhar isso com outras pessoas, né? E isso é, tipo, é meio que espontâneo, natural, que surge para cada um que está despertando, assim, né? Porque a gente começa a experimentar esses estados de contentamento, de felicidade, de realização, e a gente quer que as pessoas que a gente ama experimentem isso também, né? Porque é sensacional, é maravilhoso. E daí a gente vai na família, tenta plantar umas sementinhas e as pessoas não entendem o que a gente está falando. E, e aí a gente se frustra, né, muitas vezes, porque a gente quer que as pessoas experimentem isso, mas tem um processo acontecendo nelas também, né, assim, né? Cada uma a seu tempo, assim, dentro desse contexto todo. E muitas vezes até conflitos a gente gera, né, dentro de âmbito familiar, dentro de âmbito de amizades, né? Que eu converso com várias pessoas, as pessoas falam, tá, mas as pessoas, né? Otávio, mas eu tento falar, as pessoas não entendem e não entra na cabeça delas. E, tipo, eu experimentei isso também, vários amigos e família também, né? Mas, de alguma forma, ó, meu pai tá aí hoje, ó, assistindo o nosso encontro, ó. Alguma sementinha ali germinou, ó, que bonito. E aí, mas ele pode me achar o maior doidão depois desse encontro também, né? Eu corro esse risco. É. E aí, assim, e aí eu vejo que esse papel que a gente faz, assim, de facilitar, né, facilitar esse processo para as pessoas, ou seja, de alguma forma ajudar a clarear essas perspectivas, né, ou apontar, né, para a natureza essencial que cada um já carrega em si, né, não necessariamente é o papel que todo mundo que está despertando vai executar, né, porque é isso, na verdade, o advogado ele não precisa estar facilitando isso com outras pessoas, mas ele pode trazer na prática esse despertar na sua própria profissão, no seu ato de advogado, na relação com o seu cliente, está totalmente imerso nesse agora, conectado com a pessoa, conectado em empatia com a pessoa, trazendo essa clareza, essa escuta empática, trazendo essa amorosidade no trato com o seu cliente, né? O médico fazendo isso, o engenheiro fazendo isso,
Então, eu começo a vislumbrar isso a nível social. Não que todo mundo que vai despertar vai fazer esse papel de facilitador do despertar para outras pessoas. Não, tem algumas pessoas que têm essa facilidade, ou têm esse dom, ou têm esse talento, né? E vão estar fazendo esse serviço, esse servir, né? Uma forma de servir aos outros, né? Que são, tipo, né? São professores, como tem professor de matemática, de português, de várias assim. Essas pessoas que, né, me incluo dentro delas são esses novos professores, assim, né? Que vão estar conectando com essa nova, digamos, disciplina, que não é uma disciplina, mas, né, desse processo que está acontecendo cada vez com mais pessoas. E eu vislumbro que as crianças que já estão vindo e já estão entrando em contato com seres, né, que estão nesse processo de despertar, que já estão experienciando isso, que já estão vibrando esse amor incondicional, vibrando essa paz interior, no contato com essas crianças. Eu vejo que elas não vão mais precisar passar por esse processo de entendimento intelectual que essa geração nossa está passando, né? É como se eu precisasse entender os processos do despertar para então incorporar ele na minha vida. Então eu começar a vivenciar. Eu vislumbro esse cenário que as crianças que estão entrando em contato conosco e com mais seres que estão despertando, isso vai ser passado por osmose, pela própria vibração, pela própria energia da consciência que está brotando na gente. Assim. Isso vai ser como um estado natural. As crianças vão absorver isso como um estado natural. O estado de presença é o estado natural. Né? Então, eu acredito que em algumas gerações, até o nosso próprio servir aqui, Lisandro, vai se tornar obsoleto. Esse processo de facilitar o despertar em outras pessoas, talvez demore mais tempo, né? Mas eu vislumbro que em algum momento não vai ser mais necessário isso para a humanidade, porque vai se passar através da própria vibração, né, desses seres que estão mergulhando, né, nesse estado de presença, assim, né? E então esse o cenário que eu olho, né, quando eu olho assim, eu vislumbro um pouco disso e me dá um contentamento, assim, sabe? Porque eu, por exemplo, agora há pouco, assim, né, a Sofia veio aqui para me dar um beijo de boa noite e aí eu falei que tinha um encontro e tal, né, que era para ela já ir se caminhando para a cama e tudo mais. E aí eu vi que ela estava assim querendo, sabe, ficar até o último instante, assim, sabe? Ela tava vibrando essa conexão, assim. E daí ela ficou me olhando nos olhos, eu fiquei olhando nos olhos dela, assim, e a gente ficou, sabe, alguns segundos, assim, só se olhando nos olhos, assim, no fundo dos olhos, assim, sabe? E, tipo, isso tem acontecido cada vez com mais frequência. E eu tenho conectado também com a pequena, com a Maíra, 2 aninhos. Geralmente é um momento muito lindo, assim, quando eu saio do banho com ela, geralmente dou banho nela, daí saio do banho, daí boto naquele tocador, e aí ela fala, frio, 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 pai, daí eu pego uma outra toalhinha, cubro ela, assim, né? Daí às vezes ela, abraço, abraço. Daí eu abraço ela, se identifica no quentinho um pouquinho, assim, eu esquento ela, assim, num abracinho. Daí ela faz, assim, uma carinha de aconchego, saca? De sentir aquele calorzinho, e daí a gente se olha. E a gente fica olho no olho, assim, compartilhando aquele amor ali infinito. E é isso, assim, sabe? É isso que eu vislumbro, assim, né? A gente transmitindo isso de uma forma prática, assim, né? Não mais através de conceitos e teoria. E eu sinto que isso, eles vão pegando isso, sabe? Eles vão pegando que esse momento de presença é o que faz a vida toda valer a pena, sabe? E esse é o propósito.
E ali a gente sente que o propósito está cumprido. Aquele momento ali de zero, de nada, de apenas amor, ali o propósito da vida está cumprido. Não precisa mais nada, não tem nada além disso, né? Só estar ali. E esse eu vejo aqui é o nosso próprio propósito, é se dissolver nisso, dissolver nessa presença, se dissolver nesse amor que já está ali, já está ali, já está ali, já está ali. E os acontecimentos externos são só instrumentos, né, ferramentas para nos lembrar e nos facilitar a gente estar em contato com isso. E é disso, sabe? É de mais seres humanos vivendo isso, é que daí que os sistemas todos vão mudar, assim, né? Imagina mais engenheiros vivendo isso, mais políticos vivendo isso, mais governantes vivendo isso, mais administradores vivendo isso, mais pessoas dentro de empresas vivendo isso. É esse que Buda falava, é de dentro para fora o troço. É isso. Não adianta de tentar implementar um novo sistema financeiro, um novo sistema político, um novo sistema. Não adianta. Se o ego está ali, vai ser corrompido. Todo o sistema vai ser corrompido. Tá. É isso. Ponto. Passa a palavra. Obrigado por me ouvir. Gratidão. Bom, pois é, irmão. Sabe que quando se propõe falar sobre propósito, boa, né? Se propõe falar sobre propósito. É sempre um tema, assim, a ser... eu vejo que ele é meio um pouco cabeludo, assim, né? Para mim, particularmente falando, pelo fato de que eu estava, assim, antes desse processo, sempre buscava saber mais sobre isso, né? Principalmente, isso veio desde quando eu soube o significado, né, do nome, né? O nome Lisandro, né, em grego, significa aquele que liberta o homem. Eu não sabia, né? E aí aquilo sempre me achava, de certa forma, intrigante, assim, aquele que liberta o homem. Poxa, né? Interessante isso. E aquelas funções, né, de numerologia, mapa astrológico, né, aquela coisa, né, de querer saber o propósito, por que eu estou aqui. Então, sempre aquela motivação, né, de encontrar um sentido nessa vida, né, para poder desempenhar um bom papel, né, nesse cenário. Então, isso sempre teve meio que, né, sempre teve junto, assim, de alguma forma. Sempre foi uma curiosidade minha. Então, tinha aquelas coisas, tá, enfim. Mas, cara, depois que deu esse clique, né, depois do clique, esses propósitos tão particulares, né, parece tão pessoais, assim, eles realmente se dissiparam, assim, né? Como se um propósito maior fosse revelado. Assim. E aí, cara, quando eu vejo, então, assim, essa coisa do propósito, sempre vem, né, aquela coisa assim, tá, ok, o despertar é um propósito, né? É o propósito maior da existência. Para quê? Para que ela possa, para que a existência, principalmente no que diz respeito, né, na forma humana, o propósito humano seria o despertar, para que através dessa forma humana possa realmente haver celebração, desfrute, deleite, né? Um curtir, um viver realmente assim, cada momento, né?
deixando de lado um pouco os mimimis, né? Porque sem essa visão, tudo que a gente vê é uma busca incessante, né? Por estar fazendo talvez a coisa certa, a busca por querer ser, né, o melhor possível na profissão, o melhor possível como ser humano, o melhor possível como um advogado, na profissão, o melhor possível como um empresário, ganhar o maior salário possível, ser um destaque, chegar num ponto X, Y, Z, né, na carreira, ou até mesmo dentro né, dessa despertar pode ser um propósito. Tudo isso sendo visto a partir dessa visão mais humana, né, dessa visão mais dual mesmo. Hã? Dual mesmo. Dual, humana, né, de querer realmente. Então, qual é o meu propósito aqui? Então, soa isso como um mistério, né? Qual é o meu propósito aqui? Então, eu quero perguntar, né? Janaína deve receber bastante dessas perguntas, né, Janaína? Qual é o meu propósito aqui, né, Jana? Tu pode me ajudar a me dizer qual é o meu propósito aqui, meu papel aqui no mundo e tal. Então, essas coisas assim, né? Então, vem muito forte essa palavra, ela soa como eu preciso de um norte, né? É como o propósito, como se fosse um norte, assim, né? Um lugar onde eu tenho que ir. Não, tu está aqui para fazer isso, isso e tal. Ah, ok. Então, esse é o meu propósito. Então, eu ganho sentido, eu ganho motivação, eu já sei agora para onde eu devo ir. E tal. E aí eu vou. E aí, só que é aquela coisa, né? Se o despertar ele acaba sendo um propósito, e eu acabo querendo percorrer esse caminho com essa visão de atingir, de chegar, ele vai estar sempre no futuro, né, irmão? Ele vai estar sempre no futuro. E a gente vê obras, né, como a gente lê livros sobre autoconhecimento e tal, a gente vê obras, a gente vê, geralmente, o autor desses livros de não-dualidade, autoconhecimento, coloca suas experiências, né, sobre o despertar. E a maioria deles, o despertar aconteceu quando não se esperava, quando não se buscava, ou quando houve a desistência de buscar alguma coisa, de encontrar alguma coisa. É muito engraçado. Então, enquanto eu ponho minha energia para buscar, para encontrar, eu não encontro. E quando eu solto, quando desisto, quando entrego, olha, ok, esquece, deixa. Tá bom, Deus, deixa. Aí, pum, o negócio acontece. Então, é muito incrível isso. E a gente Paradoxal, vê né? É muito paradoxal. E a gente vê esses relatos, né, nos mais diferentes obras assim sobre isso, né? Então, e é muito engraçado, porque realmente, quando isso... então, o próprio despertar em si, ele eu não sei se é um propósito, mas quando isso acontece, há um sentido de uma realização, né? Há um contentamento e uma satisfação no sentido de, ok, né? Acabou os propósitos, acabou os meus tipo, eu não quero mais nada disso, eu não quero mais nada dessa vida, sabe? Eu não imponho, eu não tenho mais nenhuma intenção com ela. Eu não tenho mais uma troca, sabe? Eu não tenho uma troca aqui, eu não tenho uma barganha. Não quero barganhar mais nada. Não... O que tu quer para 2020? Nada. Sabe? Não quero nada. Aqui agora é o suficiente. Aqui agora é o suficiente, sabe? Não, nem sei se vou chegar até lá, né? Dessa forma humana, não sei se eu vou chegar até lá, mas, tipo, não quero absolutamente nada. Lisandro, Oi, querido. tudo bom?
Tudo jóia, Marília. Prazer E aí, Marília, te rever. legal. Que bom, que bom estar aqui. Eu estava pensando, tu estava falando ali, né, de propósito. Será que, quando tu diz assim, que quando a gente não está esperando nada, as coisas acontecem porque tu está no aqui e no agora, eu fico pensando, até num processo meu, assim, de que quando ele é mental, aí ele fica no futuro sempre, Exato, né? Por ser mental é que a coisa não funciona, né? É verdade, é verdade. É mais ou menos por aí, assim. Claro, com certeza, né, Marília? Isso é quando a gente para olhar, né, mais atentamente, a gente vai ver. Porque quando a gente está quando a vida está simplesmente se manifestando e a gente está consciente disso, né? A vida está se manifestando. Eu e a vida somos um, né? Em manifestação. Então, se eu vejo a mim mesmo, né? Com um propósito X, é como se eu tivesse, de alguma forma, não sei, eu vejo isso para mim. Se eu vejo algum propósito para mim nessa vida, é como se eu tivesse, é como se houvesse dois aqui, eu e a vida. Eu vejo um propósito nessa vida, para mim. Tá? Eu vejo um propósito para mim nessa vida. Seja lá qual seja, né? Mas eu vejo uma separação, vejo dois aqui. É a minha visão, tá? E quando eu simplesmente me vejo como a própria vida em manifestação, eu não vejo um propósito particular. O que eu vejo é o meu dia a dia. E a vida em si, ela já está se manifestando né? E assim, a vida é extremamente inteligente. A vida é incrivelmente inteligente. Então, assim, a própria forma como ela está se manifestando agora já é incrivelmente inteligente. Então, tipo, ok, né? Então, se isso não é o suficiente, o que seria? Eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que o propósito da minha vida não é fazer o que eu estou fazendo agora. E pode ser que a gente sinta no coração, né? Pode ser que eu sinta no coração que a forma como a vida está acontecendo, para mim, não parece ser a mais ideal. E aí surge um ideal na minha cabeça, né? Então o ideal é fazer tal coisa. Eu vou lá e faço. Começo a fazer tal coisa. Começo a rejeitar né, esse momento da forma como ele está acontecendo e começo a buscar um novo jeito de me manifestar, um novo jeito de se expressar. Porque eu acho que ali é o propósito. E aí é que está. E pode ser que dê certo. Que realmente o que estava para ser mudado, a forma como estava acontecendo, já não era mais apropriada e era para acontecer, então, de um outro jeito. E aí, tá, ok, então fui eu que fiz isso. Aí vem a questão, será que fui eu que fiz isso? Eu fiz isso acontecer? Ou será que é a própria vida, né, manifestando-se com essa mudança de perspectiva, trazendo novas perspectivas, e eu vendo, sentido nisso, para fazer com que isso realmente se materializasse em ação né, enfim. Então, eu acho que, então, na minha visão, o propósito, se é que há algum, e eu não sei, realmente eu não sei, eu não tem como afirmar, né?
Eu seria muito presunçoso da minha parte afirmar a vida tem ou não tem um propósito. Eu simplesmente, o único propósito que eu vejo da vida é a própria existência em si. Tá? Então, para isso, para mim, já basta hoje. Né? Por mais que hoje eu não esteja, talvez hoje eu não esteja trabalhando naquilo que eu mais almejasse na minha vida. O sonho de consumo era fazer o que eu faço. Não. Mas o fato de ver o que eu vejo já me traz uma satisfação para mim fazer o que eu faço de uma forma muito, muito bem, sabe? Me sinto muito bem fazendo o que eu faço. Isso que tu está falando, assim, né, de um propósito da vida, eu acho que tem uma diferença. Eu fico pensando, né, tu está falando, uma coisa é o propósito da vida e outra coisa é quando a gente olha, a gente acha que a gente, como ser individual, né, que faz parte do todo, que tu tens um propósito particular. Diferente, particular, que é diferente, né? Sim. E aí tu vai como você sempre fala, que eu não esqueço nunca, assim, e que é um grande aprendizado. Eu acho que à medida que as coisas, que, sei lá, a sensação, a percepção, o pensamento, são ferramentas, né, da vida, são coisas assim que a vida nos traz para a gente poder se conhecer e conhecer melhor a vida, assim. Mas o problema é que quando tu pensa que tu tens um propósito diferente é porque tu está te identificando com essas coisas, né? E aí esse propósito da vida em si, que é a existência que tu está dizendo, essa coisa meio que se perde, porque ele fica tão vasto que tu parece que tu precisa estar te identificando com alguma coisa para tu te perceber né, nesse universo, né? É complicado isso. Modo de ideia. E eu vejo, quando a gente fala de propósito, a própria palavra, né, propósito, ela está dizendo assim, ó, futuro, né? Qual o propósito? Ou seja, por onde que eu estou indo? Né? Ou seja, existe um lugar logo adiante, né, no futuro próximo, que eu quero chegar lá, né? Só que é louco, o propósito é zero. Porque quando a gente fala de futuro, passado e futuro, a gente está dentro da dimensão da pessoa, né? Dentro da dimensão da dualidade, dentro do senso que a gente tem de Otávio, o senso de Lisandro, o senso de Marília, né? O senso de ser uma pessoa, né? Tanto o senso de ser uma pessoa, quanto o senso de ser uma alma ou um espírito, né? Que também tem uma história, que também tem um futuro, né? As próximas encarnações e tal. Então, esse senso de ser uma alma ou um espírito também está dentro do tempo, está dentro dessa dimensão da dualidade. Então, dentro dessa dimensão, existe propósitos externos, digamos assim, né? Que são propósitos, tá, beleza, cada um tem um talento diferente aqui, né? Cada um tem habilidades diferentes. Né? Como é que eu posso servir aos outros, servir à humanidade através desses dons e talentos que eu tenho? Né? Então, eu posso colocar isso em andamento e me sentir bem fazendo o que eu estou fazendo, com a sensação de eu não estou trabalhando, eu estou simplesmente sendo o meu melhor, Estou sendo. O meu melhor, Estou sendo o meu melhor. Né? Só que, dentro desse contexto, como a gente geralmente pensa isso de propósito pessoal com a mente, né? A gente pensa isso através do filtro do eu psicológico, né? Então, a gente sempre tem desejos e medos, né? Eu desejo que meu futuro seja desse jeito, seja, que eu cumpra o meu propósito desse jeito. E eu tenho medo que a vida vá para o outro lado e que eu vá fazer alguma coisa que eu não gosto de fazer. Então, eu acabo operando no mundo, tentando construir a minha vida com esse viés do eu psicológico. Só que quando a gente começa a vivenciar esse despertar, o que acontece? Isso remove, né, da nossa
experiência, começa aos poucos a mover a nossa experiência, o tempo. Então, o passado começa a perder o peso e o futuro também começa a perder peso. Isso se torna menos importante. Então, a nossa atenção começa a ficar cada vez mais nesse espaço do momento presente, né? Então, até falo assim, compartilho com outras pessoas. Meu pai tá aí, ó. Não, Meu pai caiu. Já foi. Caiu, rapaz. Bem na hora que eu ia falar dele. E meu pai, muitas vezes, né, perguntou, tá, o que tu vai fazer no Natal? Um mês antes. Eu falo, Natal, pai? Puxa, tá tão longe, eu não consigo planejar tanto tempo de antecedência, assim. Eu não tenho a mínima ideia que eu vou fazer amanhã, não sei. Então, eu comecei a notar que isso é é algo que está acontecendo comigo. Ou seja, simplesmente eu não consigo mais planejar, porque eu vejo, eu começo a ver que, cara, é tudo impermanente, tudo muda toda hora. As coisas mudam a toda hora. Se eu me fixo numa ideia, né, aquilo gera uma tensão para mim, né? Você fica, não, é Natal, eu vou fazer isso. E aí eu gero isso no planejamento e eu fico fixado naquilo, né? Eu desejo que aquilo aconteça. E tenho medo que a vida vá para outro jeito. Então eu tento controlar as coisas e as pessoas para que o Natal aconteça do jeito que eu gostaria que acontecesse, do jeito que eu planejei. Então isso gera tensão, gera sofrimento, gera frustração. Então, tá. Mas posso para de dizer, nossa atenção começa a ficar mais repousando no hoje, no ontem e no amanhã, ok? Daqui a pouco, pum, agora, presença total, né? Esses momentos que eu estava descrevendo antes. Mas passado e futuro começam a perder força, né? Em se despertar. Então, é isso, assim, né? Então, o propósito, a gente começa a ver que, bom, beleza, então minha vida está afunilando cada vez mais, o processo de despertar está me afunilando cada vez mais para esse instante. Ou seja, a minha atenção e a minha energia cada vez mais começam a afunilar para esse momento. Pro zero. Pro zero, exatamente. Então a gente começa a ver, cara, então esse é o propósito. Não é o futuro, entendeu? Não é alcançar um momento no futuro, uma situação de vida no futuro. Porque quando a gente conecta com zero, aqui está o nosso melhor. Porque aqui o personagem, ele começa a ficar livre das cargas de passado, de karmas de passado, e livre dessas fixações de futuro, de como a vida deve ser, como a minha vida deve se desenrolar, né? Então, com essa liberdade, a gente começa a ser mais espontâneo. E na espontaneidade, tu pode ser tu mesmo. E sendo tu mesmo, é o teu melhor. Então, tu começa a trazer o teu melhor ao mundo, estando no zero, né? Cumprindo o propósito. É que quando tu fala isso, eu fico pensando, não é uma questão de não ter uma meta, assim, né? No reino da dualidade, tu pode ter planejamento, tudo isso vai acontecer. Eu também vai fazer isso. Vai fluir nesse espaço até lá, né? Porque tu realmente não sabe o que vai acontecer. Então, tu pode ter uma meta, o mês que vem eu vou viajar, eu vou me programar, organizar para fazer uma viagem, vou comprar passagem, tal, por exemplo, né? Uma coisa prática, assim, mas daqui até lá vivenciar esse aqui agora, esse espaço de tempo, mas tem que ser no aqui e agora, não tem... como o ditado aquele, plante a semente, mas não fique esperando o fruto cair. Tipo, tá, beleza, eu uso a mente para planejar as coisas, mas eu tô totalmente aberto e livre para qualquer mudança de plano. Se mudar as coisas, eu não vou me frustrar, porque eu sei que pode mudar. A impermanência tá aí. É só observar. Então a gente usa, planeja, replaneja, refaz as coisas,
mas a gente não se apega mais ao que a gente planejou, sabe? Tem mais esse apego, essa fixação. Começa a ficar mais frouxo. E isso acontece por uma compreensão, né, Otávio? Porque a questão é essa, Marília, né, e amigos. Porque, assim, na verdade, o despertar não é uma nova forma, não é um jeito de ser, não é um jeito de agir. A gente simplesmente vai vendo como a vida é. A gente vai se dando conta, cara, né, que existe muito espaço para mudança, né? Muito espaço para o improviso, entende? Muito espaço para... porque a vida é muito espontânea. Não é algo que a gente tá dizendo, porque agora eu despertei, agora eu estou dizendo isso. Não, isso está sendo conhecido, está sendo percebido. Entende? Então, assim, a gente vai saindo desse jeito, desse plano mental né, de querer, de achar que a vida ela vai deixar de ser o que ela é para ser aquilo que eu quero que ela seja. Então, se eu tenho, né, se eu estou fazendo um planejamento, se eu estou me organizando, se eu estou sendo uma pessoa boazinha, uma pessoa legal, uma pessoa do bem, só penso coisas boas, não desejo mal para ninguém, a vida vai me trazer recompensa de realizar os meus sonhos, desejos e propósitos. Não, não é. Não é. A vida é como é. Ela é selvagem. A vida é selvagem. A vida é completamente misteriosa. Ela não é algo racional, lógico e tal. Ela é como ela é. A gente não... Então, assim, as expectativas vão ser frustradas. Claro que sim. Então quer dizer que eu não devo criar expectativa? Mas quem diz que é a gente que cria a expectativa? A expectativa, ela se gera. Ela se cria. Assim como os pensamentos. Eu não penso, os pensamentos surgem. Eu não estou nesse controle. Não? Não. Tenta não pensar agora, ver se tu consegue. Mantém-se não pensando. Mais um pouquinho, não pensa. O Gui levantou a mão, não sei se viu. Desculpa. Fala, Gui. Não, esses dias aí, Lisandro, eu estava pensando nessa coisa que você disse aí, né? Eu sou bonzinho e tal, né? Então a vida vai te recompensar. Trazer, te recompensar. Mas eu acho que o fato da gente chegar num ponto de poder pensar no outro já é uma recompensa, assim, porque o fato de porque tem gente que está ainda correndo atrás de necessidades básicas para a vida dela. Ela não tem condição de pensar em outra pessoa. Né? É um privilégio, é um baita privilégio você estar num ponto da tua vida que você consegue olhar para o outro, né? Você consegue, né? Tem um negócio, não sei se vocês já viram alguma vez, chama pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que a base são as necessidades fisiológicas da pessoa e vai subindo, né? Conforto e tal, e no topo está você conseguir, você ter compaixão, né? Você pensar no próximo, pensar, enfim. Então, isso já é, né? Acho que justamente isso que você falou, né? Não é o caso de, eu estou pensando no outro, então você ser compensada. Eu estou pensando no outro, que bom, né? Eu consegui, tipo, eu estou conseguir suprir minhas necessidades, ou coisas que são necessidade, eu consegui desencanar de coisas que eu achava que era uma necessidade, mas hoje eu percebo que não era, que seja, né? E Gui, eu vou mais longe, Gui. Uma vez o Satya Prem, ele falou assim, que a meditação é um luxo. Um privilégio. Quantas pessoas hoje, né, se dão, né, se propiciam, né,
o autoconhecimento, se propiciam meditar, criar espaço, pausa para isso, né? Então, assim, é um privilégio realmente, é um luxo. O que a gente mais vê é gente correndo atrás, né? Correndo atrás, né? Aí tem correndo atrás do quê? Bom, pontinhos, né? Daí é vasto, né? Atrás vai de tudo, né? Relacionamento, dinheiro, status, posição, né? Então vai longe. Então, assim, a gente tem vários momentos, e a gente vai ver muitos, a gente estava correndo atrás. E chegou um momento que a gente, simplesmente esse momento parou de correr atrás, e eu começo, então, a olhar para dentro e a reconhecer um espaço para permanecer quieto, né? Começo, então, a criar pausas. Então, assim, eu esqueço, né, em determinado momento, eu deixo as metas, eu deixo todas as intenções, eu deixo um pouco de lado, né, por alguns momentos do dia, e simplesmente me dou de presente, né, o luxo de simplesmente ficar aqui agora. Isso realmente é muito valioso, porque dessa pausa, o que surge é algo inenarrável, assim, né? É uma mudança de perspectiva tremenda. E aí vem a calhar exatamente isso que tu está falando, né, Gui? Surge espaço para olhar para o outro. Surge espaço para entender o outro. Criar empatia, né? Surge espaço para ouvir o outro. Surge espaço para conversar com o outro, para trocar, né? Para abraçar, para rir, né? Ou para chorar com o outro. Mas isso tudo surge desse espaço, senão, o que acontece? Eu fico tão fixado em realizar o meu propósito de vida, os meus desejos, o meu isso, o meu aquilo, que, cara, as coisas a vida está acontecendo e eu estou ali, ó, a visão ela está fixada. Ela está fixada. Ok, muitos vão aplaudir e dizer parabéns, cara. Olha, tem foco, é isso aí. Segue os teus, isso é foco. Então isso é aplaudido. Entende? O Otávio Posso... Terminou, Lisandro? Não, tranquilo. Estamos conversando. O Otávio, no começo da conversa, ele comentou, né, sobre as coisas que a gente não aprende na escola. E justo hoje eu estava ouvindo um podcast que falava sobre a Universidade do Futuro, né? E a pessoa, ela dizia que poucos anos atrás, a compaixão, você pensar no outro, no mundo dos negócios e tal, não era desejado, né? Era fraqueza. Você vê, ele citou, por exemplo, o filme Lobo de Wall Street, alguns filmes antigos, que o vencedor era aquele que chegou lá e pisou em cima de quem precisava pisar, e essa era a mentalidade até pouco tempo atrás, né? Hoje se fala dos soft skills, né? As soft skills são a capacidade da pessoa de lidar com os outros, não é mais só a habilidade dele de fazer o trabalho dele, né? É a habilidade dele de lidar com o outro, lidar em grupo e tal, né? Hoje se fala muito disso no ambiente conhecimento corporativo. já não é mais o diferencial. E esses soft skills não são estudados na escola, agora que não eram, né, até pouco tempo atrás, e agora que está sendo estudado, está sendo falado sobre isso, uma coisa que um tempo atrás não era um bom visto como um bom atributo de alguém, né? Você falou do Maslow antes, Gui. Eu fiquei pensando assim, cara, eu já vi várias cenas assim de morador de rua pegando um pão e compartilhando com os cachorros. Tipo, o cara tá morrendo de fome, mas ele, cara, é o meu cãozinho, eu amo ele, tem compaixão ali, né?
Sim. E é louco porque às vezes essas pessoas, como elas não têm muito visão de futuro, ou seja, elas não têm tanto futuro, cara. Elas não têm futuro. Sim. Ela sabe que a vida dela, o cara vai ser aquilo ali o resto da vida, assim, ela não tem mais projeção de futuro. Às vezes elas estão, cara, assim, acelerando o processo dela. É. Porque, né, por mais claro, um sofrimento a nível físico, a nível pessoal, a nível, né, carne, né, assim, passa por muitos sofrimentos. Mas quem vai dizer, né, que aquela vivência ali não, é um grande salto evolutivo, né, a nível de alma, a nível de espírito dela, assim, né? Quem garante que esse Então, morador de rua também não está no topo da pirâmide de Maslow lá, exercendo compaixão e nada mais, ele já não é apegado a coisas materiais, né? Exato. Porque esse tempo eu estava refletindo sobre também esse lance do sucesso, né? Você citou esse Wall Street, assim, né? O Lobo de Wall Street, o cara que alcançou um sucesso a nível profissional, né? A nível de, sei lá, de trabalho e tudo. E você, cara, qual é a sensação, né? O que o cara está em busca? Ele está em busca do que exatamente? Não é coisas impermanentes, né? Ele está em busca de uma experiência, né? Qual é a experiência do sucesso, né? E daí, para mim, a sensação é tipo, cara, quando eu tô no topo da montanha e eu sou intocado. Tipo, eu sou o melhor, né? Estão todos abaixo de mim e ninguém chega aqui onde eu cheguei. Essa sensação de ser intocado, de estar no topo, é a sensação que a gente experimenta do zero, tá ligado? É quando eu sou intocado por qualquer experiência que venha acontecer com o Otávio. Nada do que o Otávio experiencia no mundo toca em mim, em eu, consciência, né? Não afeta eu. Esse é o sucesso. Essa é a experiência que o cara está buscando. Então, de uma forma ou de outra, é isso que ele quer. Ele quer ter essa sensação de invulnerabilidade. Amigos? Lilian, Aqui, ó. Ana. Gente, converse aí um pouquinho. Propósito. Vamos lá conversar. Questões, depoimentos. Tá aberto aí. Deixa eu ligar o áudio, que o Otávio me bloqueou aqui, sabe? Que barbaridade! Esse cara, olha, é tipo, olha aí, né? Amigo da onça, viu? Assim, o despertar para mim me fez eu cessar minha busca, né? A nível físico, eu já vinha cessado isso. Eu já vinha cessado essa busca, porque a nível físico, coisas físicas, nada me preenchia. E minha busca era, como já tinha falado para vocês, era encontrar um amor. Eu buscava o amor fora de mim. E o processo de despertar para mim foi bem punk. Foi dolorido e, assim, me sentia muito sozinha. Mas, assim, quando eu mergulhei e senti, de fato, que o que eu buscava fora estava dentro, eu não precisei... Assim, o sofrimento cessou, né? Eu não sentia mais aquele vazio dentro de mim. E me preencheu tanto que assim, hoje eu passo para as pessoas, tento passar da melhor forma, que o que elas estão buscando é só esse encontro, esse reconhecimento de si próprio. Então, assim, é o amor que tem dentro, é uma reconexão com você mesmo. E isso é tudo. Isso é tudo. Então, assim, cessou. Eu acho que o que eu vejo nos meus atendimentos é as pessoas sempre buscando algo para satisfazer esse vazio dentro. Uhum.
Ele só é encontrado quando tu desperta, tá? Então, eu queria alcançar essa casa, se eu conseguisse essa casa, eu vou ser feliz. Não, eu tenho que ser feliz agora. Amanhã tu nem sabe se vai estar aqui. Exato. Né? Então, assim, toda a minha conversa é buscando a pessoa pro agora, para mostrar a ela que ela só tem aquele momento ali. Ela tem que estar presente. E sentir o amor mergulhar dentro de si, para justamente curar esse vazio existencial que as pessoas têm e buscam nos desejos, não é? Buscam em coisas materiais, que isso aqui tudo não existe, é tudo ilusão, é tudo brincadeira da Matrix. Então, quando tu encontra essa essência divina dentro, esse amor, esse reconhecimento de si, aí vem a completude, vem a sensação de felicidade o tempo todo. Então, é encontrar durante uma vida uma coisa que tu busca fora e que tu não vai encontrar nunca. Isso, eu creio que se você não buscar dentro, vai pela eternidade até você ter o encontro, né, consigo mesmo. Até o encontro Então, assim, acontecer. a sensação de amor, de explosão dentro de mim foi imensa. É isso aí. É imenso. Muito bom. Gratidão, Janaína. Gratidão. Muito bom. Muito bom. Né? Então, assim, eu não escutei muito bem tu, Li, agora. Eu Mas, falei assim, muito bom, muito bom, muito bom. Porque é tudo, cara. Otávio, na verdade, quando ele começou a falar do despertar para mim, que eu mergulhei, eu senti, eu disse, cara, esse cara me salvou. Porque todo o sofrimento meu era a partir disso. Né? Essa busca por encontrar um amor, que muito eu encontro hoje nas meninas que eu atendo, que querem, porque querem casar, porque querem sempre outro, e ficam numa loucura, né? Ai, meu Deus. Eu disse, gente, é você com você mesma. Perdoai, pai. Elas não sabem o que dizem. Né? Elas não sabem o que dizem. Cara, não sabem. Porque, assim, quando tu tem... Não, hoje por um acaso, a pessoa chegou para mim e disse assim... Hoje, por um acaso, uma pessoa chegou para mim e disse, tu tá tão zen. Eu disse, claro, eu não preciso de ninguém. Ele, você tá namorando? Aí eu ri, sério, eu dei gargalhada. Aí ele fez. As pessoas têm a necessidade, e dizem assim, ela é bonitona, ela é alta. Tá sozinha? Aí eu ri, eu disse, não, eu tô zen, zerada, o zero me deixou. Mas é porque é esse encontro, né? Zen. Aí eu disse isso mesmo, eu disse, eu tô zen ninguém. Porque assim, não é fora, cara. Não é fora, a coisa é dentro, a coisa cara, e te dá uma alegria, uma completude. Assim, eu me sentia muito vazia, né? E engraçado que eu buscava esse amor, tinha vários namorados, eu era virada, mas eu me sentia vazia. Entende? Então, assim, não é fora a coisa. A coisa é com você e com você mesmo. Porque, assim, quando eu dizia assim, eu vou namorar aquele ali, eu ia e namorava. Mas não me preenchia. Né? O processo, aquela coisa, eu estava buscando a felicidade no outro. Aquilo, eu queria o amor do outro. Mas primeiro eu teria que ter em mim. Foi quando o Otávio chegou para mim e disse, mergulha no amor dentro de ti. Eu não esqueço nunca quando ele me falou isso. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é o processo? Qual é a técnica? Vou relaxar, tô nem aí. Deitei na cama e disse, se tem esse amor, vai vir. Pronto, aconteceu. Quando aquela coisa de tu entrega, não tem técnica, não tem nada. Você só mergulha, deixa a coisa fluir, e você sente. Aí hoje tu me pergunta, Jana, tu tem ansiedade para ter alguém? Tem ansiedade para ter algo? Qual é o teu desejo, teu sonho?
Nada. Não vem nada. Porque o momento, para mim, o mais crucial é o agora. Foi o que eu falei hoje na reunião no almoço. A gente só tem esse momento aqui. Vamos fazer dele o mais lindo possível. Exato. Então, isso é total estado de presença. Né? Com certeza. Então, assim, Quando tu fala dessa questão de estado de presença, né, que tu está falando, e dessa história também da gente buscar fora o que na realidade está dentro, né, aquela história brilha a vossa luz, assim, eu fiquei pensando, assim, esse buscar fora, muitas vezes, eu acho que é uma questão de busca de sensação de pertencimento, assim. E eu acho que quando tu está no aqui, no agora, de uma forma assim, parece paradoxal, mas tu tens essa impressão, né? Essa sensação de pertencimento a partir do interno, né? É uma coisa muito interessante isso aí. Muitas vezes eu participo de alguns grupos, ou, enfim, mas muitas vezes vem aquela sensação de vazio, né? Mas o vazio é uma coisa um pouco não vazia, né? Mas é porque por alguns momentos, por não estar presente, tu não tem aquela sensação de pertencimento, né? Ou seja, de fazer parte do todo. É uma coisa às vezes parece um pouco difícil de explicar, né? Mas Pegamos. Legal, Maria, esse pertencimento é o rompimento, né, dessas fronteiras, né, dessa barreira que a gente traz essa sensação de separação, né, entre nós e os outros, nós e o mundo, nós e o todo, né, nós e Deus, né? Então essa ilusão dessa barreira assim, se rompe, né? Se dissolve, né? Tu te conecta com o todo, né? Essa é a experiência da unidade, né? Assim, a unidade. Assim. Esse é o amor que Cristo outra fala. coisa e outra coisa interessante que com despertar te traz é que tu não tem nada. A única coisa que tu tem é o amor. É tu e tu mesmo. Você ama, você aprende a amar o outro, mas sem querer ele para ti. Ou qualquer outra coisa. Sou aquela pessoa hoje que as coisas chegam para mim muito fácil. Mas eu não me preocupo em estar pensando em... Não, eu vibro. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu queria comer chocolate. Veio os pensamentos, entreguei. Aí chegou uma colega minha ontem e já eu trouxe para tu. Então, assim, não há esforço para que as coisas cheguem para você. Né? As coisas a nível material. Eu estou falando para um nível dual. Mas a nível energético não tem nada. Eu só tenho a experiência. É que a gente recebeu uma carga, né, de crenças assim, de gerações e gerações, onde a vida é uma luta. Isso, não é. Vida é uma e não luta. Não é. A primeira experiência minha, quando eu vi que o físico era só um campo energético, eu estava num simpósio, que a MIT, né, chegou, falou, o Alice Lima chegou e mandou a gente fixar o olhar na mesa. E quando eu fiz o exercício, eu não vi nada. Eu disse, nossa, não estou vendo nada. Aí ele fala, né, ali é a realidade, aquela é a realidade. E eu comecei a praticar, fazendo em casa, em outros. Então, assim, é tudo ilusão, né? Quando a gente quer enxergar de fato a realidade, é outra coisa completamente diferente. A realidade. Assusta, tá? Mas tem coisas que... Mas, assim, falando energeticamente, essa coisa da visão dual, é tudo jogo da Matrix. A gente não tem nada, a gente não controla nada. O que existe só existe. O
que existe somente é vibração. Vibração. Então, se tudo é vibração, então vamos cuidar dessa vibração. Muita gente chega para mim, mas eu não alcancei isso, eu queria coisas materiais. Eu digo, então vibre. Então esteja na vibração correta. Qual a vibração correta? Se ame, entre na energia do amor. Ódio, rancor, raiva, tudo isso atrapalha das coisas chegarem para você. Porque você está vibrando aí o tempo todo. Que são as Então, emoções, né? Isso, tem que limpar as emoções. Tem que limpar. Uma das formas de se fazer isso é se auto-aplicando o reiki, né? E são as técnicas que são dadas. E isso até mentalmente você parado, a coisa já... porque a gente ainda precisa, as pessoas ainda passam, né, a coisa do... faz essa técnica. Mas, assim, é consciência, né? Tudo é consciência. É tua mente atuando ali. Entendeu? Mas é por conta da crença, né? Da coisa dual. A gente está meio que ligado aos dois parâmetros de realidade. Mas, assim, o que eu falo, que eu passo para as pessoas é para limpar raiva, rancor, ódio. Todo mundo tem problema. Todo mundo está passando por um processo de aprendizado. Mas quando tu procura entender que aquilo ali é alguma coisa que vai te melhorar como consciência, como vibração, tu passa a limpar. É como se tu fosse um disco, tu limpa essa energia, tu entra na energia do amor, aquilo não mais te afeta, entende? E tu entende que tá tudo certo. Tu não começa a brigar com anjos, demônios, Deus, nada. Você entende que aquilo ali é um processo de cada um. E o que eu observo muito é as pessoas fora de si. Assim, elas estão mais preocupadas com o que acontece fora do que com os pensamentos dela. Eu sempre digo, volta. Esquece esse cenário e volta. Se preocupa com você, com o que tu tá pensando, com o que tu tá Não dá vibrando. vontade de dar uns tapas em algumas. Não, e eu fiz isso essa semana, assim, acordei, né? Aí você entra na coisa é automático. Já reclamando. Eu disse, para de reclamar que tu tá não tá rodando em círculo. Começa a se observar. Cara, eu ri muito de mim. Eu fiquei me observando meus pensamentos. Cara, é muita besteira, reclamando que eu estava fazendo de tudo. Eu disse, não, para, que é isso? Então, assim, eu me coloquei como observadora de mim mesma. Mas foi o dia que eu disse, meu Deus, eu não tinha nunca me parado para me observar uma manhã, como eu sou durante uma manhã limpando uma casa. Então, assim, foi um tapa na cara, né? Olha aí, tu vibra. Para. São os tapas doloridos, né, que a gente recebe nesse processo, quando a gente começa a ver a nossa própria loucura. Nossa, eu digo, a mente é muito doida. Aí parei, eu disse, agradece. Como é que a tua vibração vai mudar se tu tá aí reclamando? Então, assim, tu aprender a se observar. Fechar os olhos, os ouvidos para o mundo, zerar, ficar no nada e se escutar. Aí tu vai se encontrar. Tu vai entrar num processo de caminho de volta, né, que a gente chama, o caminho para dentro de si, que é o caminho certo para todos. Não é buscar. Pronto, hoje mesmo eu encontrei como experiência para vocês, um rapaz, há 8 anos atrás ele esteve aqui, riquíssimo. Hoje eu encontrei ele já numa situação ruim. E ele chegou para mim, meu Deus, nada por acaso, estou te encontrando aqui e tal. Eu disse, e aí, como é que você tá? Ele fez, Jana, perdi tudo. Eu disse, sim, separou? Não, separei e tal. E tô querendo levantar de novo, aquela coisa toda. Eu digo, sim, mas aí tu tem que fazer um processo aí contigo. Ele, não, mas eu preciso conversar com você. Ele casou, a mulher tirou tudo dele, casou por interesse. E ele tentou se matar.
Aí eu só falei uma coisa para ele hoje. Eu disse, ele falou, deixa ele falar mesmo. Ele parou, eu disse, você vai ter que calar. Só disse isso. Eu acho que ele pensou, ela tá doida. Porque ele me conheceu num momento, né, sem eu estar desperta, né? E eu disse, tu vai precisar só calar. Aí ele, mas eu preciso conversar com você. Eu, sim, mas cale, silencie. E assim, fala muito, conta tudo. Ah, eu tenho isso. Não me interessa. Não há ninguém. Cala, vai buscar dentro de ti esse amor que tu busca fora. Não, eu já tô contra a namorada. Para. Eu disse, depois eu converso com você. Ele vai vir aqui amanhã. Porque assim, ele ficou doido. Porque ele me conheceu num processo, eu consultando, antigamente eu era uma outra pessoa. Hoje eu sou outra. Hoje os aconselhamentos são voltados para o despertar. Né? Para a pessoa se reconhecer, né, no processo. E assim, foi bem interessante. Eu disse, meu Deus, como as coisas mudam, né? Era um cara que tinha tudo, de repente ele não tem nada. E assim, aquilo ali para mim, poxa, eu reencontrei uma pessoa, né? E para você ver como a vida muda, a gente não controla as coisas. Né? Permanência pega para todo mundo. Não tem como. Não tem, a gente não consegue controlar. A gente consegue vibrar, cuidar da nossa vibração, dos nossos pensamentos. A única coisa que a gente consegue é vibrar amor, né? E entrar nessa energia com tudo, mas controlar o mundo, controlar os outros. Diana, deixa eu te interromper aqui. São 20 para as 11 já. Isso. E eu queria abrir assim para ver se tem mais alguém aí que quer trazer alguma contribuição, compartilhar alguma experiência que não falou ainda aí, quer trazer uma questão, uma dúvida, ou compartilhar algo de suas próprias experiências sobre o tema central aí, né, do nosso papo, né, propósito. Né? Posso? Pode. Eu estava pensando agora, daria para dizer, Otávio Lisandro, que o aqui e agora é um processo, digamos assim, vertical, seria o contato com a fonte. De uma forma não dual, a gente diria, o aqui e agora é. Ponto. É que estando aqui agora, não tem caminho. Né? Tu não tá usando a mente. Não, nem o encontro, né? Porque o encontro requer dois, né? Estando aqui agora, tu tá na fonte. É o próprio propósito, então. Acho que se houvesse algum, seria esse. Propósito zero. Se houvesse algum, seria esse. Zero propósito. Zero. Esse é o ponto, né? Então, a gente está sempre no ponto. Deixa eu perguntar pro meu velho aí. E aí, velho? Gostou aí? Deu uma contribuição aí? Meu pai tá aí, olha, tu não tava aí? Meu pai tá aí na sala aí, ó. Meu pai, cara, olha que legal. Ele tá mudo lá. Ele não consegue, ele deve estar tentando clicar nos trocinhos ali para tirar o mute, não consegue. Deve estar chamando meu irmão. Bora, vem cá, que tá me chamando aqui, eu não consigo tirar o mute. Mas você não consegue tirar daí, Otávio? Ah, boa. Deixa eu ver. Ou ele não quer falar. Tirei do mute, velho. Pode falar isso se quiser. Não, pode botar o mute aí, não tem problema. Eu tô ouvindo. Não tem nada, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender alguma coisa com vocês. E hoje não é um dia propício. Não é porque eu estou com problema nos olhos
Eu fui mandar fazer meus óculos hoje e fiquei sem os óculos, aquele que eu olho de perto. Então tá uma ardência nos olhos que tá muito séria a coisa. Não tá vendo as gurias bonitas aí, pai? Ah, que pena. Não, essas aí eu não perco nunca. Essas eu não, para. Vê com os olhos ardendo e tudo, né, Samuel? Não, mas para isso tem que ter olhos, velho. Na verdade, isso é colírio, né, Samuel? Exatamente. Aí a coisa vai melhorando. Agora, assim, olhar né? para vocês, eu até fecho os olhos. É hora do descanso. Realmente. Agora eu sei de onde é que saiu a safadeza do Otávio. Tá explicado. Tudo junto. É nóis. Querido. Gratidão, Samuel. Gratidão. Beleza. Muito bom. Tá bom. Mais alguém aí? Tem uma história para contar? Depois só 2020, hein? Olha bem. Aproveita. Esse ponto vai ficar gravado. Eu só tenho uma observação aí que... Nossa, ouvindo o Otávio falar aí no começo da conversa aí, parecia que a gente estava se falando a semana inteira. Impressionante como muitas coisas que eu estava pensando ontem e hoje surgiram nessa fala do Otávio aí. Ó, tamo junto, maninho, conectados. Então tá, Lili, fala aí, Lili, eu sei que tu tem. Aninha, Sinara, Lilian, por favor, alguma contribuição? Hoje eu estava... Trocadinho. Hoje eu achei uma foto de uns 20 anos, né? E aí nessa foto eu estava entrando em trabalho de parto, grávida, bem barrigudona, entrando em trabalho de parto já no hospital e com aqueles olhinhos assim de quem tinha bebido ayahuasca, sabe? Aí eu olhei aquela foto, sabe? E fiquei pensando assim, cara, quanta busca, né? Quanta busca. E aí a gente aqui falando de propósito, né? Aí passou aqui assim, né, que o meu propósito, né, o propósito da Lilian, durante muitos anos, foi exatamente esse, assim, me encontrar, saber quem sou eu. E isso era uma coisa, era um desejo, assim, que se tornou quase que obsessivo, sabe? Eu acordava para isso, eu respirava para isso. E tudo, eu vivia só para isso. E até que chegou um ponto que eu desisti, que eu disse, não, chega, não vou mais querer viver só em função disso. E aí teve aquele relaxamento que foi muito bom, e aí, junto com isso, parece que tudo perdeu sentido, assim, não que eu tenha entrado em depressão, nada disso, mas, assim, que aqueles sonhos, aquelas vontades, assim, de, vou fazer uma casa, vou comprar um carro, não sei o quê, eu não tinha mais vontade de nada disso, sabe? Não porque eu estivesse triste, não, porque realmente eu não tinha vontade. Deu relevância. E aí parece que até há pouco tempo, assim, não tinha mais planos, assim, de, vamos viajar, sei lá, assim, sem muito ânimo até para essas coisas. Mas parece que até aí ainda tinha busca, sabe? Parece que ainda era uma busca por mim. Mas aí agora eu tenho conseguido, assim, ver que eu posso ter planos, sim, mas o lance
é o que vocês até já disseram aí. A minha paz e a felicidade não estarem, óbvio, relacionados a isso, né? A qualquer tipo de resultado, né? Mas parece que até ter planos ou não ter planos, parece que ainda sempre tem uma busca por trás disso. E o meu desejo é de não ter desejo, sabe? Mas parece que até esse desejo... Aí é um desejo. Mas parece que tudo tem o desejo. Aí é um desejo. E aí, quando eu fico pensando assim que... Tá, então eu vou ter planos, tá? Não, então eu não vou ter mais esses planos. Aí vem aquilo que eu ia dizer, e você disse, Lisandra, que assim, poxa, mas na realidade eu não tenho plano nenhum, né? Porque a gente não faz nada. Pois é. Então, e aí parece que quando eu vejo isso, aí vem a paz, sabe? Aí nesse lugar eu me sinto mais confortável. Quando eu chego nesse lugar. É que esse lugar é abertura, né, Lívia? Esse lugar é abertura, é espaço. Porque quando eu não quero nada, eu nem penso em ter ou não ter planos, ter ou não ter desejos. Tá tudo bem. Se tiver algum plano, se tiver alguma coisa em vista, ok. Não tem, ok. Entende? É um ok para tudo. É aceitação. Sim. Eu não dependo, como tu falou, se eu não dependo, né, da concretização de algo para ser, né, para estar bem, para ser, eu reconheço isso. Eu reconheço ser pleno aqui agora, independente se tem ou não tem plano, se tem ou não tem propósito, se vou ou não concretizar alguma coisa, independente disso, eu estou aqui. E isso que está aqui é o que é. Não é eu estando aqui. É o que é. É isso que está aqui. É isso que está aqui. Não é uma pessoa que está aqui. É isso que está aqui. Sim. Porque esse carinha, esse ego aí, ele é bem sacaninha, né? Porque ele se veste de tudo quanto é coisa, inclusive de observador, né? E aí, de repente, você está ali e... o observador está olhando, mas é o ego que está olhando, como se fosse observador, né? Sacana. Só tu pode dizer isso. Assim, tem o julgamento, assim, né? Às vezes quem fala entrou pela porta dos fundos, né? Mas quando o observador julga alguma coisa e fala, cara, você não é observador nada, você é o ego. Mas olha só, gente, nunca é um julgador. Pode existir um julgamento, mas nunca um julgador. Pode existir até uma observação, mas não um observador. Pode existir um pensamento, mas não um pensador. Porque tudo isso está sendo testemunhado, mas não tem uma testemunha. Entende? É sutil isso. Conduzindo para a impessoalidade, né, da coisa. Oi? Claro. Ele falou, conduzindo para a impessoalidade. Mas aí é que está, existe essa... Quando há essa compreensão, eu vejo que tudo isso é impessoal. Está parecendo um julgamento. Tem um julgador? Não tem um julgador. Tem um julgamento sendo testemunhado. Por quem? Não tem. A consciência não é alguém. A consciência é. Por isso que se dá esse nome de consciência, porque existe um saber por detrás de cada pensamento, julgamento, sensação, perspectiva, sentimento, seja lá o que for. Então, assim, existe uma dedução
E isso vem da nossa educação, da forma como a gente foi educado a ver. Existe uma dedução. Talvez quem esteja observando ou sabendo disso seja eu. Só que quando eu olho para o que é esse eu não vejo nada. Não tem nada ali. Mas, ao mesmo tempo, tem consciência. Mas não em forma de alguma coisa. Eu não consigo ver, porque só existe o ver. Então, isso é sempre isso vendo. Eu diria assim, relaxa. Sabe? Relaxa com isso. Relaxa com toda essa coisa, não é o ego, não sou eu, não é a mente, não é isso, não é aquilo. Relaxa. É isso, tá? Não, é isso. Porque essa coisa de ficar se auto-julgando, cara, isso é muito tenso. Isso dá muita tensão. Então, relaxa. Eu gostei quando tu falou assim, Lisandro. Falou assim, antes, falou assim, não é eu que estou aqui, é isso que está aqui. Sim. É Mas sempre isso. O que é isso? Isso, ó. É isso. É isso. Se tu vai por aqui para ver, não é um eu pessoal, né? Não. Porque há isso em todos os lugares. Uhum. Em cada rostinho aqui é isso. Sim. Existência. É existência. Né? Eu vou comentar um trocinho rapidinho, assim, que falou antes, Lili, da Lisandro não, Lilian, né? Aham. Tá tudo com I aqui. Confusão danada. Falou antes dos desejos. E quando sempre fala de desejos, cara, eu sempre lembro do gênio da lâmpada, né? E, cara, eu sempre penso assim, cara, eu tenho um desejo perfeito para se um gênio me aparecer. Se ele me aparecer e me dissesse, Otávio, tu tem um único desejo. E eu sempre pensei isso, né? Eu sempre pensei, cara, meu único desejo é ter infinitos desejos, óbvio. Se eu tiver infinitos desejos, beleza, a minha vida tá feita. E, cara, eu nunca tinha questionado esse eu que tem essa ideia brilhante. Porque se eu tenho... E eu nunca pensei assim, tá, mas e se eu abrir mão de ter 0 desejos, que a gente falou, né? Meu desejo é não ter desejos, assim. E fazer um movimento oposto disso. Porque se eu permaneço com essa ideia desse eu que deseja ter infinitos desejos, o que acontece? Eu vou ter um desejo, satisfaço aquele desejo e depois eu volto para onde? Depois que eu satisfaço, eu volto para a sensação de estar incompleto. Para daí eu ter um novo desejo, e aí eu vou pedir para o gênio, ele vai satisfazer aquele desejo. De infinito. E aí, novamente, eu retorno para a insatisfação, para a incompletude, para me falta algo, me falta algo. E isso a gente carrega sempre, né? Através do senso de pessoa, a gente sempre tem essa sensação de que falta algo. Uhum. Né? Sim. Agora, se eu faço esse movimento do zero, do oposto, né? O que acontece? Se eu abro mão de todos os desejos, o estado de completude brota por si só. Se eu não tenho nada a realizar, a realização está aqui já. Sim. Né? Se me falta algo é porque eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Se eu tenho vontade de trazer alguma coisa para minha vida, uma coisa que não está agora. Né? Então eu estou com uma carência, me falta algo. Mas esse estado de consciência do zero, ele é completo por si só. Isso que está aqui é completo por si só. É isso que os mestres falavam, né? Tipo, a verdade já está dentro de ti, já é Deus, está tudo completo, já é um ser perfeito, já é... Então a gente tem que reformular aí a ideia brilhante de infinitos desejos. Eu posso falar uma coisa? Manda, Ceci.
Já fez uns 8 biquínis aí, né? Já. Eu li, eu acho que foi o Osho falando assim uma vez, que a gente que tem tanto desejo, assim, porque quando você satisfaz o desejo, naquele momento da satisfação, você fica sem desejo. E ali você fica presente, porque os desejos estão no passado e futuro, né? E aí, eu tive uma percepção, assim, essa semana, de que tudo que a gente quer, assim, seja ser a pessoa mais rica do mundo, ou, sei lá, salvar as criancinhas da África, enfim, qualquer coisa que a gente queira, em de última instância, é para realizar um desejo, e realizando esse desejo, você volta para aquele ponto ali onde não tem desejo e você está presente. E o que a gente quer, na verdade, é apenas reconhecer a presença. E aí, desde que a pessoa nasce, ela quer voltar para isso, ela quer voltar para a fonte. E aí, tipo, desde que eu voltei aqui para casa, que eu tava meio assim, inquieta, insatisfeita, assim. Ai, quero ir embora. Tá presa? Tá presa? Voltou pra gaiola? Sim. E assim, eu lidava com isso, mas sempre voltava aquela sensação assim, ai, uma insatisfação, sabe? E aí, quando eu vi isso, eu falei, então é isso. Eu quero isso, eu quero voltar para a Bahia. Porque tudo que acontecer, eu vou realizar um desejo e vou ficar presente. Então, só o que eu quero é o reconhecimento. Através de tudo isso que a mente inventa, eu só quero o reconhecimento. É o mesmo jogo de sucesso, exato. E aí eu falei, mas não preciso ir lá na Bahia para reconhecer isso. Eu posso ficar presente agora, uau! Aí eu parava assim, sabe? Isso. Sabe quando você volta assim? E não, tá aqui. Já tá aqui. Não tem prisão. Então nem preciso voltar. Então tá A gaiola foi embora. E aí, sempre que me vinha uma insatisfação, seja por qualquer motivo, olha, eu querendo voltar. Então tá, então deixa eu voltar. E voltava, assim, sabe, a ficar conscientemente presente. E aí, com isso, eu tô super light, assim, eu não tô querendo quase nada, mas... Coisa boa, Sinara, gratidão. Verdade, quando a gente pensa assim, né, pensa bem assim naquele desejo, assim, olha, a Amazônia tá salva. Não tem mais queimada. Pronto, uma preocupação a menos, agora eu tô em paz. É verdade. É verdade. Não, ainda tá queimando. Então fica aquela inquietação, assim. Mas realmente, não tem controle. Não tem. O mais importante que eu vejo, assim, é a gente estar lúcido para poder discernir isso. Quando surgir essas percepções. Né? Estar cônscio de si mesmo diante dessas percepções inquietantes. Acho que isso é importante. Assim. Cara, esses dias, só para terminar, antes que tu acabe, já são 11 horas. Cara, esses dias eu tomei um energético. Tava indo jogar um fute, né? Indo jogar um futebol e a Andresa comprou um energético, uma marca diferente, cara. E eu tomei aquele troço. Nossa. Legal, né? Tô lá, tomei bem, saborzinho, meia boca, mas tá legal. Cara, quando eu tô dirigindo, assim, né? Eu tô indo em direção ao campo, começou a dar uma inquietação, cara, sabe? Uma ansiedade, uma inquietação, assim. E eu, nossa,
O zóio tava saltando pra fora. Cara, o troço O negócio tava estranho. batizado. O troço estranho, assim, sabe? Tipo, não é costume, assim, dos energéticos, menos que eu tô acostumado a tomar, né? Sim, porque eu vou jogar bola 9 horas da noite, né, velho? Já trabalhei o dia inteiro. Então, às vezes eu preciso de um gazinho para correr 1 hora. Aí eu... Diferente do Guilherme. O Guilherme corre 5, né, cara? E tá tudo bem. Assim. Mas, ok. Aí tá, né, cara? Aí eu senti aquela inquietação. E aí o que acontece, assim? Primeiro, ao sentir aquela inquietação, me veio no sentido de fazer alguma coisa contra aquilo, né? Ah, e agora, não sei o que, eu tô dirigindo, daqui a pouco... Ah, ok. E simplesmente, né, voltei a dirigir, botei um foco na respiração e tal. Tá tudo bem, aquela coisa toda, né? Tal, e simplesmente fiquei... Eu não tô tendo ataque cardíaco. Não tô tendo ataque cardíaco, tá tudo bem, é só uma inquietação. Não tô sentindo nada. Não neguei nada. Mas eu simplesmente permaneci atento, consciente daquilo, assim, sabe? Mas sem tentar tirar aquilo. Cara, vou dizer assim, ó, não deu, acho que 5 minutos, cara. Eu até me esqueci que aquilo estava ali. É interessante isso. Como o fato de estar lúcido diante da percepção traz harmoniza as células do corpo de tal forma que parece que o corpo se alinha e se harmoniza. Sabe? Cara, né? Tem uma amiga que me chama, Lisandro, tem um Rivotril. Dá um Rivotril. É interessante isso, cara, sabe? Não precisei fazer nada com aquilo. Apenas tomei consciência. Né? Não, exato. Então, apenas tomei consciência daquilo, vi que aquilo estava ali e não me preocupei com aquilo, sabe? Não dei relevância àquilo. Aquilo só me chamou atenção, né? Mas automaticamente, né? Isso, inclusive, me deixou mais consciente. Estava distraído, dirigindo o carro. Mas daqui a pouco aquilo me... Opa! Né? Chamou atenção e aquilo que a Sinara estava falando. Fiquei presente naquela inquietação. Aí o que acontece, né? A gente chega ao cúmulo da loucura de agradecer por aquela inquietação, por agradecer por aquela percepção tá acontecendo daquele jeito, porque isso me promoveu, inclusive, uma atenção mais plena, uma postura mais presente. Olha que interessante, quando está tudo muito no oba-oba, né? A gente está distraído, está prazeroso, está gostoso. Daí daqui a pouco dá um vulco-vulco, né? Uma reviravolta, né? E aí daqui a pouco aquilo te deixa mais consciente, né? Tu ouve a tua respiração, tu sente o batimento cardíaco, tu tá presente, tá consciente naquilo. Por isso que muita gente é viciada em esportes radicais, em fazer trilha e tal, porque tu tem que estar muito presente, né, para não escorregar o pé na pedra, né, no limo e tal ali. Então tu tá, completamente presente, consciente, e aquilo te traz realmente uma satisfação e uma plenitude, né, te preenche, né? A tal ponto de que, nossa, nada falta aqui. Eu tenho essa experiência com sentimentos. Então, eu acho que pode ser a mesma coisa quando as pessoas falam de aceitar. Eu acho que pode ser tomar consciência, porque tem sentimentos que às vezes aparecem que eu não aceito, assim, não é uma coisa boa. Mas só de eu olhar para ele e tomar consciência, parece que aquilo vai se dissolvendo. É mais ou menos isso que você falou. Não em relação a alguma coisa no corpo, não, mas é de sentimento mesmo. Às vezes, tipo assim, uma raiva muito grande, uma coisa assim que não seria uma coisa boa. Mas assim, de eu olhar para ele, ver como ele vem, né?
e sentir ele vindo, tal, e olhar de frente aquilo, parece que aquilo vai se dissolvendo e vai vindo uma paz junto e aquilo lá vai desaparecendo. E aí, como Mas é que a gente enquanto eu vai não dizer que é olhar ruim? para aquilo, é uma luta. Aí parece que a hora que eu tomo consciência, não sei se é a mesma coisa que aceitar, não sei se é isso. Mas acho que é Mas isso te traz mais para o agora, né? Na verdade, isso promove uma presença. Porque é algo que realmente pode ser, entre aspas, pode botar em perigo, né? Alguém que esteja por perto quando sentir isso, né? Ou enfim, né? Ou sigo, né? Seu próprio corpo, enfim. Mas é interessante isso, né? Mas essas sensações mais, entre aspas, né? Mais agressivas, mais ostensivas, enfim, ela te traz também para um momento de presença, exige um momento de presença para serem bem, né? Enfim, para trazer um... E aí, claro, e aí a gente fala assim, mas é uma energia negativa. É um sentimento negativo. Não, só um momento. Né? Como é que eu vou dizer que é ruim? Olha só, graças a isso, Sim. Me deixou aqui no agora. Sim. Né? Tirou da minha distração. Sim. Então é interessante quando a gente começa a ter essa outra perspectiva a respeito de tudo, né? De todo sentir, de todo pensar. Tudo pode ser visto como um próprio, né? um bem. Né? Tudo é bem. Né? Tudo é bem, né? Basta ampliar um pouco a visão, né? Sair daquela visão cor-de-rosa, né? Cheia de florzinha, coraçãozinho, como se eu só pudesse sentir isso. Né? Não tivesse espaço para outras sensações ou sentimentos, enfim. Tristeza é outra coisa. Como assim? Não posso ficar triste? Não posso. Pode. Então, Li, você desejou jogar bola, desejou o energético e ainda teve no estado de presença. Despertar, ótimo. Tu vê que espetáculo, ainda por cima ainda fiz 4 gols, 3 bolas na trave. Isso que eu tava querendo saber. Olha, dessa aí, ó. Porque o desejo, gente, é inerente. Ó, os desejos, eles vêm até inconsciente. É inerente a nós, seres humanos, tá aqui agora. O que não pode é tu colocar toda a tua felicidade nisso. Exato. É vivenciar consciente. É isso aí. Eu comi o chocolate completamente presente. Parecia que eu estava comendo o último chocolate. Não, isso vai ser ótimo para mim quando eu estiver com o namorado. Ele vai amar. Janaína namorando aqui agora. É isso aí. É isso aí. Coisa né? boa. Porque assim, eu vou dar tudo 100%. Olha aí! Eita, coisa boa! A promessa tá boa. A boa tá promessa. Ó, tá, né? É que eu acho que meu pai se levantou lá do sofá. Lá. Vou até tomar uma água aqui, com licença. Não, mas quantas e quantas vezes você vivenciou coisas na tua vida e tu não estava presente? Cara, eu voltei ali assim, assim, nossa, muito diferente. Com certeza. Muito diferente. Hoje eu tomei uma Coca-Cola, cara, parecia, não, é sério, minha amiga olhava para mim e fazia, o que é isso? Eu digo, não, ela está deliciosa, mas é o estado de presença, ele te traz isso, né? Mas assim, o desejo em si, ele vem consciente. Às vezes você tá no banheiro e tem desejo de se tocar, cara. É normal. Então, assim, o desejo do ser humano, a gente não pode levar também a coisa tão calma, gente, também, né? Agora, o despertar, tu te encontrar, aí sim. Mas a experiência aqui agora, ela tá sendo vivida, experienciada. É a experiência, eu tô desperta, não vou desejar nada, vou ficar aqui na cama o dia todo. Isso aí também não pode. Não, mas aí não é despertar, né? Pois é. Aí não é despertar. Imagina, né? Aí é fixação em um estado. Isso. E isso pode ser realmente pode causar assim, uma confusão.
Isso. Aí não é pode. fixação em um determinado estado. E aí é aquilo, aí tu se torna um poste, né? Uma estátua, Pois é. uma pedra. Pois é. Ah, não vou experienciar nada. Não, só um pouquinho, né? Então, isso não. Né? Só um isso Mesmo aí. porque é a própria consciência que experiencia, né? Então, se você for negar os desejos que aparecerem ali, uai, é o ego negando, porque a consciência Ele também quer. vai, né? Isso. Vai experienciar aquilo. A que o consciência lance é é- o próprio desejo. É que o lance, eu vejo assim, ó, o lance é quando brota da espontaneidade, aquela intenção, e é diferente de quando brota de um eu ali, pessoal, né? Assim, de uma Pois vontade é. de controlar as coisas, né? Pois é. Vontade de manipular a vida, de satisfazer uma coisa individual, pessoal. E a outra coisa é quando brota da espontaneidade. Tipo, é espontâneo. Tipo, vontade de... Eu tô sentindo essa vontade aqui, é espontâneo, assim. É. É sutil, né? Essa É coisa sutil. Essa coisa do cara lá da lâmpada, eu também lembro dessa história, né? Me dê 3 desejos, me peça, né? Ele oferta, né, 3 desejos. Porque ele já, a história por si só, ela já mostra que a felicidade não. Ele faz um jogo, né? Tipo assim, ele oferta os desejos, mas meio que te comprando, né? Assim, energeticamente, sim. É o que eu entendo da história. Claro. Não é aquilo que vai te deixar completo. Exato. Com certeza. Não é? É É só uma experiência, uma coisa, e coisa que não vai passar. Não é? É isso, maninho? Beleza. A Tati já só um cochilou jogo. umas 3 11 e vezes 15. ali que eu vi. Quando ela tava ali. Nossa cabeça. Tá meio babadinho até ali, ó, tem umas gotinhas. Tadinha. Não quer sair por educação. Turma, ó. Coraçãozinho ó, pra turma. Feliz Natal. Até mais. Boas festas! Bom agora! É só uma data, gente. Meu velho querido, obrigado pelos teus ouvidos aí, estar presente nos nossos encontros. Seja sempre bem-vindo, seu Elvio. Isso aí. Bem-vindo, pai do Otávio. Beijão. Só se tiver mulher bonita. Só se tiver mulher bonita, ele volta. Então tá, turma. Obrigado aí. Um bom descanso. Tchau, queridos. Gratidão. Querido. Valeu. Feliz Natal. Feliz Muito amor para todos.